Você não foi chamado para dar certo, você foi chamado para dar fruto. Você tá aí dando o seu máximo, fazendo tudo certo, buscando resultado, querendo que as coisas deem certo, mas a pergunta que eu quero te fazer hoje é essa: Deus te chamou para dar certo ou para dar fruto? Porque às vezes dar certo para os homens é exatamente o oposto do que Deus quer produzir em você. E a frustração que você sente talvez seja porque você tá tentando vencer no lugar que Deus te chamou para frutificar. O meu nome é Lucas Albuquerque, eu sou pastor, empresário, casado, e aqui no canal eu falo com pessoas que entenderam que viver bem não é só ter sucesso, vai muito além disso. É viver com propósito, e se isso faz sentido para você, já se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com alguém que precisa desse realinhamento e me segue aqui porque tem muito vídeo sempre para você e para te ajudar. Muita gente chega até mim dizendo assim: Pastor Lucas, eu tô fazendo de tudo para dar certo, tô trabalhando duro, entregando resultado, tô crescendo, mas mesmo assim algo dentro de mim ainda está vazio. E eu percebo que esse é o problema de uma geração inteira. A gente foi ensinado a buscar sucesso, correr atrás de performance, a medir tudo em número, alcance, visibilidade, mas sabe qual é o risco disso? É transformar o dar certo em um ídolo. Começar a medir o mover de Deus pela performance. Meu Deus, achar que só porque algo deu certo, Deus está ali. Só que o reino de Deus não mede sucesso como o mundo mede. A régua de Deus não é o que você construiu, é o quanto de Cristo pode ser visto em você enquanto constrói. Jesus disse em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto. Repara, ele não disse aquele que tem influência, aquele que é reconhecido, ou aquele que dá certo. Ele disse aquele que permanece dá fruto. Ou seja, o foco de Deus não é a performance, é a permanência. É a profundidade da sua conexão com Ele, e não a visibilidade do seu trabalho. E aí eu te pergunto, qual tem sido a sua obsessão? É produzir ou permanecer? Porque fruto não é só resultado, fruto é caráter sendo formado. Fruto é obediência quando ninguém está vendo. É perseverança quando tudo diz para parar. É alegria no meio da pressão, é paz em meio à tempestade. Fruto é quando a presença de Deus te sustenta, mais do que quando os números te empolgam. Sabe qual é a verdade? Tem gente hoje que está dando certo no mercado, mas está falindo espiritualmente. Tem nome forte no networking, presença no palco, empresa que não para de crescer, mas quando fecha a porta do quarto, não tem mais vida no secreto. Tem agenda cheia, mas o altar está vazio. E isso é perigoso, porque sucesso sem presença é só disfarce, e presença sem fruto é só emoção. Deus não quer que você seja o próximo da moda, Deus quer que você seja alguém que permanece quando ninguém vê, que frutifica no escondido, que prefere ser fiel a ser famoso. Jesus disse em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim dá muito fruto. Lembra disso? Essa é uma das palavras mais libertadoras e também uma das mais confrontadoras de toda a Escritura. Porque enquanto o mundo nos ensina a correr, competir, se destacar, Jesus nos ensina a permanecer. Ele não disse aquele que corre mais dá fruto, aquele que aparece mais dá fruto, ou aquele que dá certo dá fruto. Ele disse, aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto. Então isso muda tudo. Frutificar no reino não é sobre esforço próprio, é sobre conexão com a fonte. Fruto não é uma produção mecânica, é um desdobramento natural de quem permanece em Jesus. É uma consequência inevitável da intimidade. Agora ouve isso com atenção. A permanência gera fruto, mas o ativismo pode te deixar estéril. Você pode estar se movendo o tempo todo, fazendo um monte de coisa e ainda assim não gerar o que importa. Porque fruto não é quantidade, fruto é qualidade espiritual. É caráter forjado no fogo da obediência. É maturidade que vem da renúncia. É espiritualidade que sobrevive ao silêncio de Deus. Tem gente hoje que está se sentindo bem sucedido porque tem visibilidade, resultado, até mesmo crescimento. Mas a pergunta é, você está gerando o que o céu reconhece como fruto? Porque tem casamento que está dando certo no Instagram, mas está falido na vida real. Tem ministério cheio de gente, mas o líder não sabe mais o que é orar com lágrimas. Tem empresário faturando alto, mas sendo destruído por dentro por um orgulho disfarçado de excelência. Sucesso sem raiz é só uma árvore oca, bonita por fora, frágil por dentro. E Deus não quer te fazer apenas produtivo. Ele quer te fazer frutífero. Agora deixa eu te dar com calma, fazer com calma 3 perguntas para você, que você precisa se fazer periodicamente, se você quiser saber se você está vivendo para dar certo ou para dar fruto. Primeira pergunta, eu estou construindo isso para a glória de Deus ou para alimentar a necessidade de ser visto? Essa pergunta revela uma motivação oculta. Tem gente que começou um projeto dizendo é para Deus, mas depois de um tempo começou a medir o sucesso pelo número de views, likes, elogios. Deixa eu te perguntar com carinho, se ninguém te parabenizasse, se ninguém te reconhecesse, se ninguém aplaudisse, você ainda faria? Fruto que glorifica a Deus não depende de palco, nem de engajamento, nem de validação. Às vezes o céu mais se alegra com aquele que persevera no silêncio do que com aquele que se impressiona com o palco. Então seja honesto com você mesmo. Isso que você está construindo glorifica a Deus
ou engrandece só a sua imagem? Segunda pergunta, o que eu faço está me aproximando de Cristo ou me tornando insensível espiritualmente? Tem projetos que parecem certos, mas te deixam distante. Você começa a se tornar frio, vai perdendo a sensibilidade com o Espírito Santo, começa a funcionar no automático, no modo líder, no modo empreendedor, mas por dentro o fogo apagou. Você já se sentiu assim? Ativo por fora, mas passivo por dentro? A verdade é que até ministério pode se tornar uma distração, se ele toma o lugar da intimidade com Deus. Por isso se pergunte, eu estou vivendo com fome de Deus ou com fome de realização? A presença dele ainda é meu lugar seguro ou só uma parada rápida entre uma tarefa ou outra? Fruto verdadeiro é forjado num lugar secreto. E se o que você faz te afasta do altar, talvez você esteja dando certo, mas não está frutificando. Terceira pergunta, eu estou medindo meu sucesso pelo fruto do Espírito ou pelos frutos da performance? Vamos ser sinceros, hoje é fácil confundir evidência com unção, mas a Bíblia é clara. Em Gálatas 5:22 ela diz assim, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas coisas não se fabricam, elas são cultivadas. Então pensa comigo, o que você faz no seu dia a dia tem te tornado mais paciente ou mais irritado? Mais gentil ou mais agressivo? Mais cheio de paz ou mais ansioso? Mais centrado no Espírito ou mais refém do seu ego? Porque se o propósito que você diz viver está te afastando daquilo que o Espírito gera, então talvez não seja propósito. É só uma pressão com uma roupagem bonita. Você pode ter uma empresa muito saudável, meu amigo, mas uma alma doente. Você pode ter muitos seguidores, mas está sem domínio próprio, sem mansidão, sem paz, e o céu não está interessado em números. O céu está interessado em fruto que permanece. Deixa eu te lembrar com todo temor diante de Deus. Você não foi chamado para dar certo. Você foi chamado para dar fruto. Fruto que permanece, fruto que resiste ao tempo, à crítica, ao silêncio, fruto que nasce da permanência, não da performance. E talvez hoje o Espírito Santo esteja te chamando de volta para a raiz, para a essência, para a presença, porque no fim da vida, Deus não vai te perguntar quantas pessoas te seguiram, quanto você faturou, quantos projetos você entregou. A pergunta vai ser, você permaneceu em mim? Você frutificou como um ramo conectado à videira? É isso que vai contar, é isso que vai ser eterno. E a boa notícia é, você ainda pode escolher, agora mesmo e hoje. Se essa mensagem te alinhou, se ela te confrontou de forma santa, eu quero que você escreva aqui nos comentários como um compromisso público diante de Deus. Eu escolho frutificar. Não é só dar certo, não é só se destacar, é frutificar no secreto, no escondido, no lugar onde só o céu te vê. Compartilhe esse vídeo também com alguém que está correndo tanto atrás de dar certo, que talvez tenha esquecido do que realmente importa. E por favor, se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu vou caminhar junto com você nesse propósito, viver para a glória de Deus, formar Cristo em nós e deixar um legado que o céu reconhece. Nos vemos no próximo vídeo e até lá lembra, o sucesso pode acabar, mas o fruto permanece. Que Deus te abençoe.